Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Outro detalhe, deixa aquele like para nós aí, pessoal. Isso nos ajuda muito dentro da plataforma. Os comentários de vocês, de onde vocês estão falando, o que vocês acham do conteúdo. Então não esquece. O like, ele é muito importante, os comentários de vocês e a inscrição de vocês. E nós vamos ver, pessoal, uma sessão bem tumultuada. Uma sessão que deu um burburinho muito grande ali dentro do Congresso, né? Principalmente ali na CCJ. E é claro que estava ali, né, naquele momento, Flávio Dino. E nós vamos ver como se comporta, né, os deputados de extrema-direita, que muitas vezes passa do limite, possíveis e cabíveis. Nós vamos ver aqui como essa extrema-direita ela se reporta e se comporta diante de uma autoridade. Os ataques, coisas assim impressionantes, parte quase que para a agressão física. Nós vamos ver aqui junto. Éder Mauro, somando o tempo de líder por... Com tempo de inscrição, senhor presidente. Mas a inscrição vai falar na frente, senão vai interromper toda a sequência aí. Por 2 minutos e meio. Senhor ministro, voltando aqui à questão das armas. O senhor mencionou, a sua frase ficou muito conhecida, que não vai existir simplesmente a abertura geral de armas nesse país. Mas eu queria lhe colocar uma questão. Uma diferença entre armas ilegais e armas legais. As armas ilegais, o senhor, Vossa Excelência sabe, está na mão dos bandidos. Armas ilegais com bandidos, que são essas armas que a gente vê sendo exibidas nos morros, nas favelas, em todas as comunidades onde as organizações criminosas estão, inclusive com enfrentamento junto à polícia. São as armas ilegais que são 762, 556, bazuca, antiaérea, tudo que a grande bandidagem usa contra os policiais, contra o cidadão de bem. As armas legais, senhor ministro, são aquelas que estão na mão do cidadão de bem. São aquelas exatamente, o cidadão de bem que vai na Polícia Federal, requisita, apresenta as certidões necessárias, inclusive com psicotécnico, todos os parâmetros que são exigidos pela lei. E ele simplesmente usa essa arma para a sua defesa. E mais, através dos CACs, junto com as armas que são conseguidas para aqueles que praticam tiro esportivo e outros tipos de prática, que também pode ser usado para a sua defesa. Agora, eu não quero crer, senhor ministro, que Vossa Excelência esteja pensando, e o povo brasileiro, na sua grande maioria, eu não tenho a menor dúvida, de que o senhor pretende simplesmente deixar as armas ilegais na mão dos bandidos e desarmar o cidadão de bem que estão com as armas legais. Essa é uma situação que o povo brasileiro não vai aceitar, onde os bandidos vão permanecer armados, enfrentando a situação que está acontecendo nesse país, inclusive tendo o cidadão de bem dentro das suas casas, nas grades, nos seus comércios, na grade, sofrendo assalto e não tendo o direito, Eduardo, de se defender. Então nós, brasileiros, queremos uma solução prática, direta e imediata, porque o povo brasileiro não aceitará de maneira nenhuma que Vossa Excelência deixe bandido armado e cidadão de bem desarmado, não podendo se defender. Obrigado, senhor presidente. É extremamente interessante quando você vê esse discurso do deputado e delegado Ed Moura, né? Moro. Por quê? É interessante, Mauro. É interessante porque quando você vê esse discurso, né? Eu acho interessante. Porque o presidente a quem ele apoiava foi o presidente que abriu a compra de armas. E muitas dessas armas que foram compradas legalmente foi parar no crime organizado. Você imagina as pessoas, a população brasileira toda armada, né? Como disse o delegado aqui. Gente, será um absurdo. No trânsito nós vamos ter muita gente morrendo, nós vamos ter muitos vizinhos se matando. Então, quer dizer, são pessoas que não têm equilíbrio para ter uma arma de fogo. E nós vemos que país, né, como os Estados Unidos, com uma legislação mais pesada, nós vemos o que acontece nas escolas, nós vemos, né, o que acontece ali. Então é uma coisa que nós não queremos para nós aqui.
Nós não queremos essa matança, porque muitas das armas que foram compradas, né, foram parar na mão do crime organizado. Aí o delegado fala sobre essa questão. Gente, seria o momento ideal de uma proposta de aumentar a pena para quem está usufruindo dessas armas para eventual crime, para cometer crimes. Então isso aí seria oportuno, porque quando você vê essa bancada falando, parece que o ministro ele vai dar jeito em tudo, só que Flávio Dino, enquanto ministro, ele não podia fazer absolutamente nada, porque depende das leis. Quem vota as leis? É o ministro? Não, é os deputados. É eles que votam, mas é claro que ninguém vai querer se dispor, né? Continuando. O deputado Gilvan ainda tem 2 minutos e meio, mais 2 minutos... 2 minutos e... quase 3 minutos aí, ó. Porque o deputado Aldemar abriu mão de 20 segundos. Tá. Por 3 Vou usar os 30, os 3 minutos. Depois. Deputado Gilvan, usando o tempo. 3 minutos. Obrigado. Ministro, sou policial federal há 19 anos. Passei pela divisão de repressão entorpecentes em diversos locais onde o narcotráfico dominava. Me incomoda muito o senhor usar a Polícia Federal como se a Polícia Federal tivesse começado a trabalhar agora. A Polícia Federal vai existir. O senhor não é dono da Polícia Federal. A Polícia Federal vai existir com ou sua existência. Polícia Federal espera apreender volume recorde de cocaína este ano, 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde de apreensões de drogas, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. Número de presos por pornografia infantil cresce 72% no Brasil em 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde em apreensão de ativos financeiros, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu passaria a tarde inteira falando do que a Polícia Federal faz, fez e sempre fará. Não usem a Polícia Federal como se ela dependesse do ministro da Justiça. Só uma interrupção aqui, pessoal, para um esclarecimento, né? Nós não vemos o Flávio Dino fazendo intervenção na polícia, nós não vemos Lula fazendo interferência, como foi o presidente que ele apoiava, Jair Messias Bolsonaro. Intervenção, perseguição a delegados, trocas de comando, tudo isso aí. Mas essa extrema-direita, ela acha que as pessoas elas não lembram das coisas, né? Que todo mundo tem amnésia. Faz esse espetáculo aqui, né? Ele faz esse belíssimo espetáculo. Faz o corte, joga nas redes sociais para a sua base. E a base acha que ele está fazendo tudo isso daí, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, não. Continuando aqui, pessoal. Lá existem homens e mulheres honradas que irão trabalhar, que irão enfrentar a criminalidade. O senhor disse aí, na verdade, mais uma acusação. Abre aspas. Quem diz enfrentar o crime, mas na verdade é sócio dele. A minha pergunta é essa. O senhor se referiu a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade dominada por uma facção criminosa. Nenhum secretário de segurança pública do nosso país sobe uma comunidade. Nós estamos falando aqui, não é de uma comunidade porque as pessoas são pobres. Numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. O presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade, a não ser que ele tome tiro ou suba trocando tiro. Então eu gostaria de saber a quem o senhor dirigiu essa acusação. Quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele. E digo mais, a maioria dos deputados aqui da direita, que o senhor já chamou de aloprados, ligados a milicianos, se nós subirmos uma comunidade, dominada
por uma facção criminosa, nós vamos tomar tiro. Mas nós vamos dar tiro também. Então eu gostaria de saber, quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele, e dizer que se a gente subir numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho, nós vamos trocar tiro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. É uma valentia sem tamanho, porque já foi explicado que o ministro esteve na entrada da comunidade, havia escolta policial, havia escolta da Polícia Federal, Polícia do Estado, tudo. Quer dizer, é muito mais fácil essas falácias do que ir a fundo, investigar e trazer a verdade, né? Coisa que o ministro já falou. Eles tiraram foto daquilo que interessavam para eles. Agora fica a pergunta: como é que esses deputados do Rio de Janeiro, do PL, né, oposição, conseguiram votos? Porque para obter votos, precisaram ter entrado nas comunidades. Precisaram dos votos das pessoas que moram naquelas comunidades. Como é que eles conseguiram voto? Como é que eles conseguiram convencer as pessoas a votarem neles? A gente precisa começar a imaginar, a pensar. Então, quer dizer, alguém esteve lá pedindo voto. Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente. Mais uma vez, senhor presidente. Agora nós vamos ver aqui o bate-boca que vai ter, né? Nós vamos ver esse bate-boca aqui, porque é complicado. Vamos ver aqui como se porta, como se comporta os excelentíssimos deputados. Presidente, mais uma vez. Presidente, ainda tem uma falta de respeito, esse comportamento, presidente. Secretaria, por gentileza, zero o tempo de novo. Os candidatos disputam a eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Gilberto. Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui, estou respondendo a todas as perguntas. Presidente, Edemauro. Olha, eu estou trazendo para que vocês vejam o nível que fica aí dentro dessa comissão de segurança pública, uma comissão tão importante, e o grau de sabedoria que precisa ter dentro dessa comissão. E nós vemos aí que os deputados, né, vão se degladiando, brigando, né, ofendendo a si próprio, coisa que a maior parte da população brasileira não tem acesso e não sabe como que é feito isso daí, né? Vamos lá.
Senhores, silêncio. Silêncio, deputado Eder Mauro, só um pouquinho. Deputado Eder Mauro, deputado Rubens, por gentileza. Mantenham-se em silêncio, senhores, por gentileza, todos. Nós estamos indo bem, o ministro está respondendo, os senhores estão perguntando, dando continuidade, sem interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, essas questões políticas do tal ou qual governo realmente não são cabíveis nesse momento. Haverá um momento de, em 2026, o senhor dizer tudo que o senhor disse e a população apreciar e julgar novamente os políticos. Em relação a outras considerações sobre essa questão da política armamentista, quando eu me refiro... Deputado, eu tenho 8 minutos para responder. Se o senhor se esperar, eu respondo. Deputado Gilvan, por gentileza. Senhores, olha aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, prezado ministro da Justiça. O senhor também, por gentileza, deixa a presidência falar. Por gentileza. Olha a situação do pessoal brigando, gente, dentro de uma comissão aonde era para estar sendo trabalhado questões que vai ajudar a população. Porque o Ed, ele falou das pessoas que estão dentro do seu comércio trancado, das pessoas com grade, é isso, aquilo. Mas essa comissão era para criar projetos, né, de leis muito mais rigorosa para que desestimulasse essa bandidagem. Mas, infelizmente, estão aí, ó, olha só, degladiando entre eles. Senhores, por gentileza, sentem-se. Deputados. Senhores. Senhores, por gentileza. O parlamento é um lugar onde as pessoas fazem as discussões sérias, onde apresentam projetos que realmente vai ajudar o país a se desenvolver, tornar-se um país mais seguro, um país melhor. Mas quando nós vemos uma situação dessa, assusta, porque são pessoas, são parlamentares que receberam votos, né? Receberam uma procuração em branco para representar a população brasileira. E você vê que eles não conseguem fazer essa representação, trazer projetos, né, robustos que vai ajudar a população. A população está refém de bandidos? É claro que está, mas esses deputados, esses excelentíssimos deputados, né, que foram eleitos pelo voto da gente, são pessoas que deveriam estar cuidando dos nossos interesses, em manter uma população segura. Não, mas estão aí brigando entre eles. Olha como a postura de Flávio Dino, olhando os demais ali assessores dele. O presidente da comissão não consegue fazer absolutamente nada quanto ao seu trabalho, porque ele fica pasmo com a
a questão que é posta aí pelos excelentíssimos deputados. Continuando aqui, pessoal. Senhores deputados, vamos mostrar minimamente educação. Eu estava lendo aqui o regimento e vou ser obrigado a usar o regimento para convidar os deputados que não querem participar a se retirarem. Aqueles que não quiserem participar, independente de ser direita ou esquerda, quem não quer participar não é obrigado a estar aqui, se retirem. Está aqui bem muito claro no regimento. O presidente da Câmara da comissão convidará o parlamentar que esteja atrapalhando a se retirar. Senhores, dando prosseguimento. Indefiro. Dando prosseguimento. Deputado Coronel Fraga, por gentileza, 3 minutos. Não, tem que responder. Bem. Senhores. Vocês estão vendo a dificuldade que é para o presidente da comissão falar, gente? Eles não conseguem se entender. É uma situação triste mesmo, que eles não conseguem se entender. Convoca o então ministro, né, na época, convoca ele e não permite que ele fale. Então eu estou trazendo para que vocês tenham noção de como é essas comissões. Né? Eles acabam se degladiando, não conseguem entender, não conseguem expor as ideias. É muito difícil. Tenho dó, né, dos votos. O ministro quer falar, então, por gentileza. Secretaria, 3 minutos para o ministro da Justiça responder. Já falou? Bem, Bom, prosseguindo. Ministro da Justiça, senhor ministro da Justiça, senhores, o ministro da Justiça tem o tempo que ele quiser para falar aqui. Eu falei por 3 minutos justamente para tentar avançar os trabalhos. Se você quer falar 10 minutos, 15 minutos... Não, eu quero só responder as perguntas. Perfeito. Obrigado. Então, prosseguindo nas respostas. Em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia, na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isto. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta, não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros. Eu prefiro armas, foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais.
Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força. Éder Mauro. Então vocês observem bem aí a situação, não é? Que é o correto. É o correto. É claro que com isso daí, você tem aí a desconstrução dessa ideia que esse pessoal traz aí de armar, de fazer, de acontecer, trazer números que não existem, tentar de todo jeito aí deixar o ministro em uma saia justa. Porém, eles esquecem, o ministro extremamente bem preparado, foi juiz, foi deputado, senador, governador. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem conhecimento jurídico, conhecimento de causa do que está falando. Isso é mais importante. O vídeo, ele tem como objetivo mostrar, né, como é feita a sessão ali, né, e eles quase que saindo no braço. Tanta briga para nada. Essa é a verdade. Pessoal, quero agradecer a vocês aí que chegaram comigo até o final. Não esqueça de deixar o like, porque nós estamos rumando a 20 mil inscritos. E eu conto com a inscrição e o like de todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.